harmonia da canção entoada pelos jovens Gabriel, Carol, Flávia e Mari é a mesma da era vivida por eles. Jovens dinâmicos e que estão de fato atentos a todos os acontecimentos da atualidade e com suas opiniões formadas. Em comum, eles têm a paixão pela música, cada um com sua característica e história peculiar, que um dia teve um início quase que semelhante. Desde pequeno, eu sempre falo quando eu comecei aqui na orquestra que eu sempre olhava os DVDs assim, de orquestra e eu já olhava os violinos que eles ficam na frente, né? Aí eu só olhava os violinos, daí já apareceu desde o Paraná, quando eu morava lá. Aí quando eu vim aqui pra Mutum, em 2009, eu só fui entrar em 2013, porque minha mãe achava que era pago aqui. E daí a gente não tinha condição, né, de pagar uma orquestra pros dois. Daí em 2013, quando minha mãe descobriu que não era pago, era gratuito, aí ela resolveu me inscrever e daí eu falei, na hora, violino, eu quero tocar violino. Aí até quando eu vim fazer a seletiva, que a Carol tava fazendo junto com a moça de Cuiabá, me selecionaram pra viola. Eu lembro que eu chorei quando eu cheguei em casa porque eu queria fazer violino. Aí na outra semana, quando começou as aulas, falaram pra ir nos professores. Daí eu fui direto na Carol, né, porque ela era professora de viola. Aí falaram, não, você é com o professor de violino, que na época era o Renato. Aí eu já, nossa, fiquei muito feliz já. E daí desde 2013 até hoje aí com violino. Desde criança eu canto na igreja, né, e em 2009 meu avô apareceu lá em casa e disse que tinha oportunidade de eu tocar um instrumento musical, que na verdade eu tinha feito 6 anos de aula de violão e hoje eu não recordo nada das aulas de violão. E ele disse que tinha essa oportunidade. Eu, meio relutante, falei, vamos ver como funciona. Me inscrevi e desde então são 10 anos estudando música. Sinceramente, não sei qual foi o motivo principal para mim ter entrado nesse mundo. Como meus colegas me conhecem, eu era a pessoa mais desafinada, mais sem conhecimento algum, noção nenhuma de música. Eu tava passando aqui na frente com uma conhecida minha, e aí uma conhecida minha trabalhava aqui, e aí ela falou assim, vem aqui, faz inscrição e tal. Eu falei assim, será? Vim aqui, peguei uma ficha pra mim e pra minha irmã. Minha irmã não quis fazer e eu comecei a vir. Quem escolheu meu instrumento mesmo nem fui eu, foi essa colega conhecida minha, né? Ela falou, não, faz o violoncelo, que você vai se identificar. E aí foi 6 anos já estudando música e... não sei, cada ano que passa, meu comprometimento com a escola aumenta. Às vezes mesmo tendo algumas frustrações com o instrumento, eu continuo porque, sei lá, acho que já faz parte da minha vida. Não tem mais como eu simplesmente desligar da escola, do instrumento. Minha mãe sempre cantou em barzinho, fazia MPB. Então, dali eu já comecei, né? E cantei na igreja, depois um pouquinho mais velha, quando eu vim para Nova Mutum. Eu entrei em vários projetos sociais, dali a gente já começou a desenvolver a música. Inclusive o professor Edmar foi um dos meus professores quando eu tinha 7 anos de idade. Então dali eu já comecei a cantar em casamento, fazer barzinho. E depois eu conheci a orquestra e foi ali que eu entrei no coral, depois conheci o contrabaixo e de lá eu não parei mais. Como qualquer outro amante da música clássica, os 4 jovens têm também suas referências. Pessoas que vivem ou viveram e que para eles, além de ídolos, são fontes de inspiração para seguir em frente. Gosto muito de vários estilos musicais, assim, né? Então, no Brasil, assim, o que eu mais tô ouvindo é esse MPB mais novo, assim, no caso, Ana Vitória, essas coisas. E na música internacional é a Rihanna mesmo. Dentro da música clássica, eu considero Yuri Bashmet, que ele toca viola clássica, um dos meus maiores inspirações. Sempre ouço o concerto dele, todos os concertos que eu faço, eu me inspiro nele. Dentro da música clássica, a Jaqueline Dupri, que foi uma grande violoncelista, só que ela teve um período de vida muito curto. Então, as gravações dela são muito raras, estudos, são poucos... existe apenas um documentário sobre a vida dela, mas ela foi uma grande violoncelista. Então, tipo, como ela é uma mulher que teve
estourou mundialmente, né? Então eu vejo ela como um ídolo na questão do instrumento clássico. No contrabaixo, a Esperança Spalding, porque foi quando meu professor me apresentou ela que eu vi que eu tinha muitas possibilidades dentro do meu instrumento. Eu podia cantar e tocar, que é o que eu já fazia, né, o popular, e também no erudito. Então eu podia tocar com arco, eu podia tocar pizzicato, eu podia cantar. E nela eu vi aquela coisa da personalidade, do cabelão. E aí eu me apaixonei de vez, né? A música faz parte do cotidiano desses jovens, que se aplicam inteiramente para buscar a perfeição. Para Gabriel, Carol, Flávia e Mari, a música tem uma importância muito grande na formação do caráter do cidadão. Eles também comentam sobre o assunto. A música, ela agrega vários valores na nossa vida, né? Não é simplesmente você pegar um instrumento, ir lá, ler a partitura e tocar. Também tem toda a questão da obediência, da hereditariedade, você entender que quem tá há mais tempo, quem senta na cadeira na sua frente, sabe mais que você, toca mais que você. Esse respeito entre o músico e o maestro, entre o músico e o chefe de naipe. Então, assim, dentro da música tem várias N coisas, assim, que podem ser trabalhadas além de fazer música, né? Que é só uma das partes de todo. O tocar é uma parte muito pequena. Considero a música não na formação de caráter em si, mas eu considero ela em todas as áreas da pessoa, como personalidade, como concentração, como estratégia de estudo também, porque na verdade você toca, mas é uma consequência de tudo que você fez. Você estudou, você leu, você solfejou, você teve que estudar. Então nisso você precisa separar algum tempo para isso, concentração, memória, agilidade. Então é toda uma estratégia que você precisa considerar para tocar. E nisso você leva para os seus estudos individuais, na escola, na conversa com as pessoas. Então isso engloba muito mais do que só uma vertente, né? A música em si, o tocar é muito pouco, né? A formação do caráter em si é o que envolve, né? A questão da disciplina, de você ter que ter seu comprometimento, estudo. E aí, querendo ou não, a gente vai levando isso pra vida, né? Quando eu comecei a estudar, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu sempre fui uma aluna, vamos dizer, estudiosa, aplicada. Porém, quando você entra no estudo, você tem que começar a dividir melhor, né, seu tempo. Querendo ou não, você tem que ter um respeito. Na época, eu lembro que existiam outros professores, eu fiz aula com vários professores. Cada um diferente, eu tive que respeitar, né, todos eles como professor. Agora, né, que eu sou professora, então eu tenho que dar, como se posso dizer, o exemplo, né, para as crianças. Eu trabalho com crianças muito jovens, muito pequenas, então, querendo ou não, a gente tem que manter a disciplina e manter o respeito perante elas, né? O principal, para mim, pelo menos que eu vejo, é que a disciplina, né, e a empatia. A criança começa a criar uma sensibilidade. A música, ela traz isso, né? Traz essa coisa do artista e você começa a ter sensibilidade de olhar o outro, né? Do respeito, você chegar na sua escola e entender que seu professor tá ali para fazer o seu trabalho. Porque aqui na orquestra a gente já explicou isso, que você tem que ter a sua dedicação no seu instrumento, senão o professor vai estar perdendo o tempo dele ali, vai estar passando uma informação e se ele não estudar, não desenvolver aquilo, ele vai chegar do mesmo jeito na outra semana. E é claro, não podíamos encerrar sem antes ouvi-los comentando sobre os assuntos que, na atualidade, mais os chamam a atenção. E é surpreendente a opinião de cada um deles. No cenário atual do Brasil, são dois os mais importantes. Assim, que primeiro é a intolerância religiosa. Eu acho que assim, não somente com o cristianismo, mas sim com todas as religiões, que uma religião quer delegar o que a outra significa e o que a outra faz, e quando às vezes nem conhece, só conhece pelos outros, fica falando coisas que não são verdade. E através dessa intolerância religiosa, também já entra outras questões que vêm muitas vezes através da igreja, que vão falando desde criança, que já entra também a questão da homofobia, da transfobia, hoje que no Brasil é um dos países que mais mata, né, pessoas LGBT e pessoas trans. Então, no cenário atual brasileiro, eu acho que esses dois são os que mais estão pegando, assim, ultimamente. Ultimamente, o que tem me chocado mais é a grande
o grande número de violência contra a mulher. Tem assustado de maneira muito, né, as pessoas com a falta de, eu não sei mais se é de amor, né, que a gente sabe que isso aconteceria. O amor não existiria mais, mas isso é muito evidente, está muito alarmado, principalmente contra as mulheres. Antigamente tinha, mas eu acho que não era tão evidente, principalmente nos lares. A gente sabia que existia, mas não era exposto. E hoje a gente vê, e é uma coisa que acontece com uma pessoa que está praticamente na sua rua. E a gente não tem um olhar tão atento, não tem empatia, e isso que me choca mais, principalmente ultimamente que a gente tem notado na internet, fofoca, né, que a gente vê, mas é uma coisa que se tornou tão real, tão absurda, que a gente não vive mais pensando na nossa vida, pensa na vida das outras pessoas, não tem amor nenhum pelas outras, pela pessoa que está ao seu lado, pelo cidadão que está na sociedade. Acho que isso que tem me incomodado e que a gente tem que relevar muito mais. A violência em si na rua, qualquer tipo de violência, na verdade. Eu até comentei esses dias atrás com eles, parece que a gente sai de um luto e já entra em outro luto. Tanto que na cidade, ou quanto fora, as tragédias, a questão de acidentes que estão acontecendo, sabe, por imprudência dos outros, acaba deslacerando famílias, e a questão da intolerância religiosa também. Então, são temas bem preocupantes. Eu acho que tudo se resume por essa falta de se colocar no lugar do outro. De você, por exemplo, essas tragédias que vem acontecendo, talvez se você tivesse se colocado, se fosse a minha família, né? E também, como eu acho que tá acontecendo tanto que a gente começa a lidar com naturalidade, né? A gente vê o que está acontecendo e é normal, é só mais um que aconteceu. Até nas redes sociais, é tudo tão exposto hoje em dia. As fotos vazadas, fofoca vazada. E se fosse comigo, né? Como seria? Eu ia ficar bem de estar sendo exposta à minha história. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, mas eu acho que tudo se resume a isso, a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro.